Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Foco Tributário e nessa nossa jornada de publicar um vídeo por dia ao longo de 365 dias, a gente separou as últimas 100 publicações para deixar você sem dúvidas. É a nossa série dedicada a responder às dúvidas da nossa audiência, principalmente aquelas que foram publicadas aqui nos comentários de cada um dos vídeos. E hoje eu quero responder ao Raoni, que mandou uma dúvida sobre desoneração da folha de salários. Mas antes, eu quero fazer um registro aqui de que ele disse ser um ouvinte assíduo do nosso podcast, que é o GTcast, o podcast sobre gestão tributária, que nós aqui do Foco Tributário produzimos todos os meses, comentando aquilo que foi novidade, que foi notícia no mês anterior. Raoni, muito obrigado pela sua audiência e por esse feedback. Olha, falando da sua dúvida, seu questionamento é bem interessante porque é a respeito da possibilidade de uma indústria gráfica ela se enquadrar no regime da CPRB, que é o regime da desoneração da folha de salários. E aqui a gente precisa analisar um aspecto que é o ponto de partida da nossa avaliação. As indústrias gráficas, elas podem realizar vários tipos de impressão e tem um código KINAI ali específico para impressão de jornais, livros e periódicos. Pois bem, se a sua empresa tiver como atividade principal esse código KINAI, a gente pode dizer que é permitido optar pela desoneração da folha de salários. E isso porque todas as atividades que estão listadas nos artigos 7º e 8º da Lei 12.546, que instituiu a desoneração, todas as atividades que estão incluídas lá pelo código KINAI, para saber se a empresa tem direito ou não a optar por esse regime, é necessário que a atividade principal dela seja correspondente àquele código KINAI. E aí, muito importante, a definição do que é atividade principal não se baseia naquilo que está no contrato social ou no cartão de CNPJ. É a atividade de maior faturamento no ano anterior. Portanto, uma indústria gráfica ela pode ter como atividade principal o código KINAI de impressão de jornais, livros e periódicos, ainda que ela não realize outras atividades relacionadas à área de jornalismo e radiodifusão. Por isso, é possível que a sua empresa tenha direito a esse enquadramento. É possível que não. E isso porque a definição da atividade principal, ela implica a análise de várias questões, de vários negócios que a empresa faz, a fim de saber qual é o enquadramento adequado de cada um, a depender do tipo. Nós podemos dizer, e até comentamos isso no nosso livro Gestão Tributária de Contratos e Convênios, que uma empresa que presta serviços de limpeza predial, ela pode se enquadrar na desoneração. Inclusive, já vimos casos concretos disso acontecendo. E por quê? Se uma empresa ela faz limpeza predial, que não é uma atividade contemplada lá na lei da desoneração, como uma atividade sujeita a esse regime, mas a atividade principal da empresa é, por exemplo, a execução de obras de construção de edifícios, então ela pode, em função da atividade principal estar prevista na lei, optar pelo regime de desoneração. E uma vez que ela opta por esse regime, ela vai considerar todas as receitas submetidas à CPRB, e não somente aquelas cuja atividade consta da Lei 12.546. É uma análise bastante complexa, não é sem motivo que você nos pergunta, ainda mais que você cita uma solução de consulta, mas essa solução de consulta ela foi editada lá em 2015 e naquela ocasião a gente ainda não tinha a vigência do dispositivo que a gente encontra hoje lá no artigo 8º, inciso 6º da Lei 12.546. Se ainda assim restar alguma dúvida, não deixe de nos questionar novamente. Nosso objetivo aqui é tentar aprofundar, principalmente naquilo que foi dito ao longo desse tempo, mas que não foi suficiente para esclarecer os problemas que você, que acompanha o nosso trabalho, vivencia no seu dia a dia. Quero agradecer mais uma vez a audiência de todos vocês e pedir que amanhã esteja aqui novamente com a gente, nos prestigiando com a sua audiência. Um forte abraço, não deixe de curtir, comentar e compartilhar em mais esse vídeo e a gente se vê aqui amanhã.